Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 20, os versículos 18 a 21. Assim está escrito: Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você, e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Deus veio para provar vocês, e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre Deus na nuvem escura. O texto nos relata quando Deus havia manifestado o seu poder através de trovões, relâmpagos, som da trombeta, o monte fumegando, e todas estas coisas deixou o povo numa situação instável, porque eles começaram a olhar estas coisas que estavam acontecendo e se encheram de medo, de temor. Tremeram de medo e ficaram de longe. Sempre assim, quando alguma coisa acontece que desperta medo nas pessoas, elas afastam-se o mais longe que podem daquele lugar ou daquela experiência que lhes trouxe este estado de coisas. Ou seja, o medo tomou conta delas e elas então ficaram como que apavoradas e sem esperança. Embora tendo sido guiados e orientados por Deus, quando da sua manifestação, o povo sentia-se nesta condição. Chegaram a Moisés e disseram a ele o seguinte: Fale você, Moisés, e nós vamos ouvir, mas não fale Deus conosco. Como que dizer, se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Então veja a condição em que estava o povo, que não podia ouvir a voz de Deus, porque isto significava para eles a morte. Porém, eles então incumbiram Moisés disto: Fale você, Moisés, e nós vamos ouvir você. O que Deus lhe disser, você nos diga que nós vamos ouvir, mas não nos diga Deus diretamente. Assim como naquela época aconteceu assim, que o povo não queria ouvir diretamente a voz de Deus, mas queria que primeiro Moisés a ouvissem e depois transmitissem a eles. Assim também, nos dias em que nós estamos vivendo, a maioria das pessoas não querem ouvir a voz de Deus, mas querem ouvir a voz dos homens. Moisés aqui era o homem. Eles queriam ouvir a voz de Moisés, ou a orientação de Deus na voz de Moisés, e não na voz do próprio Deus. Então, a condição em que o povo estava era, na verdade, uma condição lamentável. Uma congregação que se reunia, mas preferia ouvir a voz de Moisés e não a voz de Deus. Se bem que Moisés iria falar as palavras de Deus. Ora, se a pessoa pode ter uma experiência direta, firme, íntima com Deus, por que buscar experiência através de terceiros? Mas tem sido assim, e nós observamos quantas pessoas entregam a sua vida a terceiros e deixam que eles a dominem, a orientem e faça como lhe for da sua mente, do seu parecer. Elas entregam-se a isto, deixam de ter
experiências vivas e reais e ficam no desconhecimento e em qualquer situação sujeitos a perecer. Por quê? Porque estão evitando o contato direto com Deus, de onde advirá experiência, amadurecimento e crescimento. Mas aqui o povo escolheu esta opção de que Deus não falasse, mas que Moisés falasse com eles. E nós encontramos aqui, então Moisés respondeu ao povo dizendo o seguinte: não tenham medo, não há por que vocês ficarem tão amedrontados assim com relação à voz de Deus. E ele disse: Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. Estas manifestações de Deus era para despertar naquele povo uma aproximação de Deus, porém esta aproximação ela se faria quando o povo reconhecesse o estado e a condição em que eles estavam e procuravam então converter-se ao Senhor, buscá-lo com o coração, com entendimento, com todas as forças, com toda a alma. E nós encontramos aqui e que o temor de Deus estivessem sobre a vida deles, a fim de que eles não se entregassem a uma vida de pecado, de desobediência, de rebelião. Então, em vista de não estarem na condição adequada, o medo logo apareceu e eles abriram a porta para o medo. Mas Moisés disse assim, que não era Deus para destruí-lo, mas para prová-lo. E o versículo 21, então, traz a síntese. O povo estava longe em pé. O povo foi para o lugar mais longe que eles puderam. E ficaram lá de pé, olhando no lugar por onde Moisés estava. E diz o seguinte: Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Moisés não teve medo da nuvem escura. Moisés tinha aprendido que na nuvem escura era o lugar onde Deus estava. E para ele, a escuridão da nuvem não lhe causava medo, não lhe causava terror, mas ele tinha plena segurança e convicção de que naquela nuvem escura Deus estava à espera dele para transmitir-lhe mais algumas palavras que Moisés dissesse ao povo que escolheu não ouvir diretamente a voz de Deus. Então Deus, numa nuvem escura, Deus na nuvem escura, ele faz das nuvens o seu escondedouro. O seu trono é rodeado de nuvens escuras. Estas nuvens é que fazem o ocultamento de Deus, porque as pessoas, muitas das vezes, não se colocam na condição de ter esta plena comunhão, intimidade com Deus, e, portanto, julgam que ele está numa nuvem escura, e quando as nuvens estão nesta condição, certamente observa-se que alguma coisa está por acontecer que foge de todo e qualquer controle. Mas observamos então, quando nós vamos ver sobre a nuvem, as nuvens, elas surgem sempre no horizonte, num determinado local, e elas vêm crescendo e se espalhando diante do céu que está ao alcance da nossa visão. E estas nuvens existem vários momentos. Existem nuvens claras, límpidas, e existem nuvens escuras e carregadas. Então,
é preciso entendermos que estas situações que acontecem não são para nos amedrontar e fazer desistir, mas para entender qual é a lição, qual é o chamamento de Deus para a nossa vida através daquela nuvem escura. Então, observamos aqui o seguinte: estas nuvens, elas aparecem de repente. De repente. Podemos observar que as nuvens nunca estão paradas. Elas sempre estão em movimento. E neste movimento, ela pode estar clara e límpida. E de repente ser envolvida por uma escuridão. E esta escuridão fecha o tempo e o dia parece ser noite. Isto tudo em função da ação da nuvem escura. Porém, Deus trabalha através desta nuvem escura. Então, as pessoas, muitas das vezes, costumam observar a sua vida e, por isso, não conseguem enxergar além, visto que a nuvem é escura e ela não permite que a nossa visão ultrapasse aquela nuvem para ver o que está por detrás dela. Então, existem muitas pessoas que podem estar envolvidos em nuvens escuras. Lembrando que as nuvens escuras, elas vêm para todos nós. Todos nós, vez ou outra, atravessaremos por situações em que as nuvens se tornam escuras. Não conseguimos divisar nada, não conseguimos enxergar nada. Por mais que nos esforcemos, nós não temos esta condição. Então, existem pessoas que a sua vida de experiência, eles estão envolvidos em nuvens escuras e parece que não enxergam nada à sua volta, à sua frente. Tudo é escuridão e não consegue ver além da escuridão. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando ainda não havia a iluminação nas ruas, chegava à noite, era um breu, era uma escuridão. As pessoas caminhavam pela escuridão. E nós hoje observamos que tudo está claro e mesmo assim as pessoas ainda reclamam quando uma lâmpada se apaga, está tudo escuro. Mas deve-se lembrar que antigamente nem isso tinha. Era uma escuridão total. E as pessoas caminhavam, embora muitas das vezes com certo receio, um certo medo, mas era o que tinha. E nuvens escuras significam isto, caminhar em meio à escuridão. Então não consegue ver além da escuridão, não consegue dar um passo além, porque fica preso, imóvel, naquela condição, e tudo se torna e faz parecer mais difícil do que realmente é. Então esta é a ação da nuvem escura que podemos entender. Para Deus, a nuvem escura é o seu veículo, é o seu meio, é o seu escondedouro. Para nós, a nuvem escura, ela pode significar um tempo de perseguições, de tribulações, de aflições, de sofrimento, enfim, um tempo que vai nos colocar em situação que, se não tivermos a plena convicção em Deus, ficaremos vulneráveis a sermos tragados por aquela situação que está exemplificado numa nuvem escura. Mas observamos que esta nuvem escura, ela não é permanente. Ela é temporária. Ela vem e passa. Mas até este passar desta nuvem,
por mais pequeno que seja o tempo, nós sempre vamos encará-lo como se fosse uma eternidade, que veio e nunca vai passar. Mas não é assim. Nós precisamos entender que tudo passa. A única coisa que não passa é Deus e sua palavra. Tudo mais passa. E há de passar. E tem que ser assim. Então, observamos que a nuvem escura, ela não é eterna, ela vem para todos, ela pode ser identificada nos problemas, nas dificuldades, nos apertos, nas perseguições que atravessamos. Mas esta nuvem escura, ela também vai produzir em nós experiência. Muitas das vezes, quando as nuvens estão claras, nós não queremos parar, nós queremos correr, nos apressar para isto, para aquilo outro. Quando surge a nuvem escura, nós nos detemos e paramos. E neste parar, nós começamos então a aprender que aquela nuvem escura está produzindo em nós a paciência necessária para saber, esperar ela passar e suportar aquele momento sem ser sucumbido por ela, mas que depois da nuvem escura nós tenhamos experiências para contar. Então, a nuvem escura pode representar isso. Nós, às vezes, chegamos a pensar que o Senhor Deus, ele só está presente quando o céu está límpido, quando o céu está sem nenhuma nuvem. Aquele céu, conforme se diz, o céu de brigadeiro, né? Um céu sem nuvens. Outros pensam que Deus só está presente num dia calmo, tranquilo e sereno, conforme diz o hino. Calmo, tranquilo e sereno. Mas observamos que Deus está, sim, presente no dia calmo, tranquilo e sereno. Mas ele também está presente num dia turbulento, carregado, cheio de nuvens escuras. E ele está por detrás das nuvens. E nós precisamos entender isso e não procurar dizer que na nuvem escura Deus nos abandonou, nos deixou sozinho. Não, Deus nunca abandonou e nem desamparou o seu povo. Ele disse, nunca te deixarei, nem te desampararei. Então a presença de Deus é real, não importa qual seja a sintonia da nuvem, se clara, se escura, se calma, se tumultuosa, não importa. O que importa é que Deus utiliza-se da nuvem para trabalhar no nosso coração. Nós encontramos com Jesus as experiências com a nuvem. Quando ele estava com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e transfigurou-se, diz que uma nuvem o ocultou. E eles não viram mais nada. Eles viram Jesus, Moisés e Elias que conversavam. Quando Pedro disse então, Senhor, bom estarmos aqui, se quiseres façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. E quando eles estavam pensando nisso, a nuvem tomou conta de Jesus, eles não viram mais nada. Quando a nuvem saiu, eles só enxergaram a Jesus. Quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, ele foi assunto sobre as nuvens. As nuvens o levaram à presença de Deus. E diz que uma nuvem o recebeu no céu. E a promessa é que Jesus voltará sobre as nuvens. E nós, no momento do arrebatamento, seja pela ressurreição ou pela transformação, seremos arrebatados até as nuvens. E as nuvens nos levarão à presença de Deus. Então, nós não podemos ter medo das nuvens
sejam elas calmas ou turbulentas, claras ou escuras. O importante é saber que por trás da nuvem existe um Deus desejoso e pronto a ter plena comunhão conosco e estender-nos a destra da comunhão. Então, mesmo através da nuvem escura, Deus continua nos guiando. E, conforme disse a princípio, o povo de Israel preferiu não ouvir a voz de Deus através daquela nuvem escura. Ficaram com medo, afastaram-se para longe. Vai, Moisés. Como que diz? Se acontecer alguma coisa, é só Moisés. E eles ficaram de longe. Mas não sabe a grande e profunda experiência que Moisés adquiriu com Deus naquele encontro com ele por meio de nuvens escuras. Porque o texto que li, ele é bem claro e ele diz assim: o povo estava longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Foram momentos sublimes, felizes, alegres, de comunhão, de crescimento, de revelação que Moisés recebeu de Deus. O povo não teve essa experiência. Nunca pôde contar uma experiência como esta. Mas Moisés podia. Eu estive com ele na nuvem escura. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Por que você quer ficar ao longe? Por que você se enche de medo, de terror, de temor, quando as nuvens começam a escurecer? No sentido espiritual, quando as dificuldades, os problemas, as tribulações, aflições e angústias vêm sobre a vida, por que temer? E por que ficar longe? A semelhança de Pedro, quando Jesus estava com eles, era o primeiro que estava ao lado de Jesus. Quando Jesus foi preso, foi o primeiro que começou a andar longe. E por andar longe, nós sabemos no que deu. Negou a Jesus por 3 vezes. Quem andava tão perto, mas no momento em que parece que a nuvem escura chegou para Jesus, Pedro então o deixou. E fez como o povo de Israel, e passou a andar longe. O povo de Israel teve muitos prejuízos por decidir ficar longe da presença do Senhor. Pedro também teve prejuízos por ficar longe da presença de Jesus. A felicidade dele é que depois o Senhor o restaurou. Mas aqui encontramos o povo longe, Moisés próximo da nuvem escura onde Deus estava. E ali ele recebeu as melhores orientações e revelações de Deus que ficaram registradas para o nosso ensino. Portanto, se você hoje está atravessando por nuvens escuras, não se amedronte, não se ausente da presença de Deus, não fuja para longe. Aprenda com Moisés, as nuvens estão escuras, procura aproximar-te de Deus, porque Deus está na nuvem escura. Ele está à minha espera, à sua espera, à espera de cada um de nós. Esta nuvem escura que está lhe trazendo medo, lembre-se, ela vai passar. E quando esta nuvem passar, você deve continuar de pé, firme e seguro na presença do Senhor, sabendo que o Senhor o guia, mesmo através da nuvem escura. Então, a escuridão não é motivo para você se amedrontar. Se por trás da escuridão está um Deus poderoso, maravilhoso e sempiterno, pronto a falar a mim e a você,
aquilo que nós precisamos ouvir da parte de Deus para dar seguimento à nossa vida de comunhão com Ele. Isto vai prover em nós experiências, crescimentos, e nós seguiremos firmados no Senhor, sabendo que, embora não enxergando através das nuvens escuras, temos a convicção de que Ele lá está. Nunca saiu do seu lugar. E, portanto, nós precisamos também saber o nosso lugar na presença de Deus e não ir ao longe e permitir que terceiros domine sobre a nossa vida e nos obrigue a fazer o que falam. Não, nós temos o dever de ouvir também diretamente a voz de Deus, mesmo que nas nuvens escuras, mas a voz de Deus nos fará descansar e a confiança nos levará a bom termo. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.